J1 está entrando no ar 12:01. A gente agradece sempre a sua companhia. Estamos chegando com as principais notícias aqui do entorno de Brasília e também de todo o estado. Nesse momento, fazendo 29 graus, umidade relativa do ar está lá embaixo, clima de deserto, então é bom se hidratar. Não pode dar mole com essa secura toda não. Na edição de hoje a gente vai falar que a polícia prendeu um homem em Valparaíso suspeito de tráfico de drogas e em Lusiânia outro rapaz foi preso porque fabricava e comercializava arma de fogo. Você vai ver também. 2 pessoas são presas suspeitas de furtar cofres de agências dos Correios. Polícia vai encaminhar documentos sobre a queda de aeronave experimental em Goiânia para a Polícia Federal. Começa prazo para produtores rurais entregarem a declaração do imposto de renda sobre a propriedade. Falta medicamento em posto de saúde de Lusiânia. Mais de 60% dos motoristas do DF ainda não têm o licenciamento do carro. E em época seca do ano, aumenta o número de queimadas na região. Tudo isso você confere agora no J1. Ótima tarde para você. A gente abre essa edição falando que a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de fabricar e comercializar armas de fogo e munições. O nome desse homem não foi divulgado pela polícia e na casa dele foram encontradas 2 armas calibre 32, além de outras 3 de grosso calibre e munições, cartuchos e também pólvora. Esse homem foi preso e encaminhado à delegacia aqui da cidade. E em Valparaíso, um outro homem foi preso também, só que por tráfico de drogas. Erson Teixeira, conhecido como Galego, foi preso no setor de chácaras Anhanguera A, lá em Valparaíso. Ele já tem várias passagens pela polícia e foi detido com 2 quilos de drogas e encaminhado à delegacia da cidade. 2 pessoas foram presas pela Polícia Civil na Operação Postales, deflagrada para prender uma quadrilha especializada em furtos de cofres de agências dos Correios. Pedro Rafael Moura, de 22 anos, e Fabrício Madison da Luz, de 23, foram presos na BR-060, perto de Santo Antônio do Descoberto, após furtar uma agência dos Correios em Alexânia. No carro usado na fuga, as ferramentas utilizadas para serrar o cofre e esta mochila, com todo o dinheiro furtado, R$ 91 mil. Fizemos o acompanhamento daquela ação criminosa, porque naquele momento não era possível agir. E por volta das 5 da manhã, eles realizaram uma fuga, em alta velocidade. Fomos surpreendidos aí com isso. Fabrício morava em Samambaia e tem 2 mandados de prisão temporária na Justiça de Goiás, um por homicídio. Já Pedro Rafael é de Cuiabá e, segundo a polícia, tinha ligação com uma facção criminosa. A polícia investiga o grupo desde 17 de julho, quando outra agência dos Correios, em Águas Lindas, também foi furtada e R$ 150 mil foram levados do cofre. As investigações continuam também para identificar a relação entre os 2 crimes de furto e identificar todas as pessoas que estão envolvidas. E durante a madrugada, um preso foi morto dentro da penitenciária de Lusiânia. O preso David Pereira de Souza foi morto segundo a Diretoria-Geral da Administração Penitenciária. Durante a chamada hoje pela manhã, a vítima não compareceu. Os demais presos da cela informaram que David estava morto no banheiro. Foram realizados os procedimentos e o preso Paulo Ricardo Pereira da Cruz assumiu a morte alegando rixa entre eles. As polícias civil e técnico-científica foram acionadas para iniciar as perícias e também a investigação. A Polícia Civil disse que vai encaminhar documentos sobre a queda da aeronave experimental para a Polícia Federal. No acidente, uma casa foi atingida e uma criança de 1 ano morreu em Goiânia. Peritos do Serviço Regional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa, estiveram no local do acidente, tiraram fotos e coletaram peças da aeronave. O avião decolou sábado à tarde do aeródromo, às margens da GO 070. A distância da pista até o local da queda é pequena. O primeiro chamado para os bombeiros foi às 5h17 da tarde. A aeronave experimental prefixo PU-EFG bateu no muro e caiu sobre o telhado desta casa no Jardim Vista Bela. Eu estava na rede com minha neta balançando. Quando eu vi o barulho, eles acelerou assim, pegou aí depois
não continuou mais acelerando, ele vixe, esse avião vai cair. Na aeronave estavam o piloto Neru Awar, que foi socorrido inconsciente, o mecânico de aviões Reginaldo Hernani do Amaral, que teve fratura na perna, e o bebê Davi Andrade do Amaral, de 1 ano, que chegou a ser levado por moradores para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave que caiu tinha certificado de autorização de voo experimental e estava com a inspeção anual de manutenção em dia. Ainda segundo a ANAC, a aeronave experimental tem restrição de voo. Só pode voar sobre áreas pouco povoadas, em alguns casos em locais completamente isolados. Esse tipo de aeronave é usada para lazer ou para experimentar novos conceitos. Moradores do Jardim Vista Bela dizem que sempre tem avião passando perto das casas. Ele sai em cima das casas aqui, isso é um perigo, a prova está aqui agora. As famílias não permitiram o hospital divulgar o estado de saúde do piloto e do mecânico que estavam na aeronave. Está na hora agora da nossa primeira rodada de participações aqui no J1. Você pode mandar para a gente pelo WhatsApp o 984424000. Vamos dar uma olhada no que chegou agora? Matheus, de Cidade Ocidental, ele diz que não tem área esportiva no bairro São Mateus e a comunidade está crescendo, né? A criançada passa o dia todo na rua, falta uma quadra poliesportiva. Para a comunidade está feita a reclamação do Matheus. Lembre-se sempre, gente, de mandar nome e sobrenome também, tá? Outra mensagem aqui, Socorro Ferreira, do Setor Leste. Gostaria de saber das autoridades sobre a creche no bairro Setor Leste. Quando que irá funcionar? Pois tem muitos pais precisando de colocar seus filhos na escola. Valeu, Socorro, pela sua participação. Tem mais mensagem chegando para a gente aqui do Ronaldo da Silva, do Jardim Gá. Ele diz que por lá não tem parque ou área de lazer na cidade, mas especificamente no Jardim Gá, né? Mais especificamente ali na área do Jardim Gá. Precisamos de lugares para as crianças se divertirem. Valeu, Ronaldo, pela bronca. Ronaldo lá do Jardim Gá. E tem também a mensagem do Paulo de Valparaíso. Ele disse que é absurda a situação do setor de chácaras Anhanguera C. Por favor, nos ajude a cobrar uma solução definitiva, que já foi prometido, porém nunca foi cumprido. Mandou um vídeo pra gente, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Como vocês podem ver, o único pedaço da rua, a única parte aqui da rua que não está pavimentada. Devido a essa buraqueira aqui, a gente está pedindo socorro aqui no Valparaíso. Setor de chácaras que a gente sempre mostra aqui vários problemas por lá. Valeu pela participação. Você pode mandar também o seu vídeo, a sua foto. Lembre-se sempre de gravar do jeito que ele fez, deitado, para a imagem aparecer legal aqui na televisão. E veja a seguir, a gente fala sobre o prazo para produtores rurais entregarem a declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural 2018. Moradores reclamam da falta de remédio em posto de saúde aqui de Lusiânia. E ainda hoje um grupo de amigos promove torneio de futebol para ajudar colega com câncer. Agora é 12:09, voltamos já. Estamos de volta e uma família do Guará procura este professor de 41 anos que desapareceu no fim de semana. De acordo com a família, Fábio Coelho Dantas sofre de esquizofrenia e saía de casa na QE 34 dirigindo o próprio carro quando foi visto pela última vez. A polícia já começou a investigar o caso. Quem tiver qualquer informação pode procurar a Polícia Civil. Começou ontem o prazo para produtores rurais entregarem a declaração do imposto sobre a propriedade rural, referente ao exercício de 2018. Quem tem mais informações é a repórter Thalia Santos. Boa tarde, Thalia. Olá, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Anderson, como você disse, esse prazo começou ontem e vai até o dia 28 de setembro. O proprietário de áreas rurais que não fizer essa declaração dentro deste prazo pode ter que pagar multa. Eu vou conversar agora com a contadora Márcia Maria, que vai esclarecer algumas dúvidas aqui. Márcia, obrigada pela sua participação no J1. Primeiramente, quem tem essa obrigatoriedade de apresentar essa declaração? Boa tarde. Boa tarde. Todos os produtores rurais, todos os proprietários de área rural devem entregar essa declaração. Independente de já ter feito no ano passado ou não, ou de ter modificado o tamanho da área? Sim, independente de ter entregue ano passado ou não. Na verdade, é uma declaração que é anual. Ela deve ser entregue todos os anos. E aquele que porventura não tenha entregue ano passado, que tenha esquecido, ele deve entregar a deste ano e a do ano passado.
Márcia, a gente está acostumado com a declaração do imposto de renda de pessoa física. Segue mais ou menos os mesmos moldes, o local de fazer a declaração pelo site ou não? Sim, deve ser baixado o programa pelo site da Receita Federal e aí sim desenvolvida a declaração e depois enviada. É mais ou menos os mesmos moldes da declaração. Mas é um pouco mais simples? É bem mais simples. O produtor, ele consegue fazer isso sozinho, aquele que já está acostumado, ou é sempre bom procurar um contador, procurar uma ajuda para não deixar passar nada e acabar não caindo na malha fina? Sim, é interessante que procure um contador ou às vezes o sindicato também. Não é bom fazer sozinho. Para não deixar passar nada, né? Tem algumas, algumas delicadezas, né? Tem algumas informações que é bom ser uma pessoa que já tem mais informação. Teve muita modificação no programa, na forma de declarar do ano passado para esse? Não, este ano está bem simples. Igual a ITR é uma declaração simples. Porém, como tudo que é da Receita Federal, deve ser feito pautado na verdade, calculado, né? Feito com muita atenção. Mas em relação à multa, a gente sabe que muita gente, na hora de declarar um imposto de renda, acaba deixando ali para os últimos dias. Se a pessoa acabar perdendo esse prazo, de quanto que é a multa? A multa é 1% sobre o valor do imposto, vezes a quantidade de meses em atraso. Mas, então, quanto mais tempo passar sem entregar, mais a multa ficará mais alta, né? Acontece muito isso aqui? Você, como contadora, vê isso acontecendo? São poucos casos. O produtor ele é mais em dia com os documentos dele. Já sabe dessa obrigatoriedade, né? Sim, é uma obrigação que fixa há muitos anos. Obrigada, então, pelas suas informações, Márcia. É bom, então, que todos fiquem atentos aí até o prazo, que vai até o dia 28 de setembro. Anderson. Valeu, Thalia. E olha só, a gente recebeu pelo WhatsApp uma sugestão de reportagem. A Maria José está reclamando da falta do medicamento Depaquene. Na mensagem, ela disse que há mais de um mês ela procura o medicamento no posto de saúde e não encontra. Quem conta pra gente essa história agora é a repórter Isabela Mendes. Essa tem sido a rotina da dona Maria José. Todo dia ela vem no posto de saúde do setor Mingone, em Lusiânia, para tentar pegar o remédio Depaquene. A filha dela tem esquizofrenia e faz tratamento com a medicação. Só que há mais de um mês a resposta é sempre a mesma: não tem. Já fui no CAPS, não tem. Já vim aqui no posto, aqui do Mingone 2, não tem. Já 3 vezes que eu procuro esse medicamento e não encontrei. Há mais de um mês, né? Há mais de um mês. Além da esquizofrenia, o Depaquene também é usado para tratar distúrbios de insônia e ansiedade. Ele é considerado um medicamento caro. Uma caixa como essa, com 50 comprimidos, custa em média R$ 70. A maioria das pessoas não pode pagar esse valor. E com a falta dele na rede pública de saúde, quem precisa sofre. O Almir é um deles. Há cerca de 20 anos, ele faz tratamento de insônia com esse medicamento. A última caixa de remédio está quase no fim. E ele não sabe o que vai fazer quando acabar. Sempre estava tendo, agora foi que não teve. Minha esposa foi pegar lá em Brasília, viu? Aí não conseguiu lá em Brasília, eu quero tomar o remédio, entendeu? Eu me sinto bem com ele. Para evitar o sofrimento da filha, essa mãe já tomou atitudes desesperadas e implora que o remédio volte para os postos de saúde. E eu tive que pedir, porque eu não tenho condição de comprar, sabe? E sou viúva, não tenho salário nenhum, só tenho o benefício dela e se eu for comprar medicamento, eu vou comer ou queimar ela, eu vou passar fome. Então eu comprei esse medicamento todinho, eu não consigo comprar. A moradora revoltada aí, olha só, enquanto a reportagem está sendo exibida, a gente recebe mensagens também. A Eliane Freitas, do setor aeroporto, diz que é uma vergonha para a nossa cidade faltar remédio nos postos de saúde e muitas vezes nem vacinas tem para as nossas crianças. E olha só, o secretário de Saúde de Lusiânia, Waterson Roriz, conversou com a nossa produção e informou que o remédio Depaquene, citado na reportagem, está em falta devido a um atraso por parte da empresa que fornece a medicação. A gente continua, claro, acompanhando esse caso. Mais de 60% dos motoristas do DF ainda não têm o licenciamento do carro, mas é bom ficar atento porque a fiscalização já começa no mês que vem. Apenas 37% dos carros estão com a documentação em dia. Segundo o Detran, a maioria está sem o licenciamento porque não pagou o IPVA, tem alguma multa ou restrição judicial. Só na semana passada, 135 mil documentos foram enviados pelo Detran. Mas a cada 10 emitidos, 4 voltam porque o endereço não bate.
A Roberta está no mesmo endereço há 5 anos e diz que pagou tudo em dia. IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, mas nada do documento chegar. Fica aquela preocupação, né? Se eu for parada na Blitz, como que vai ficar isso? Até eu mostrar que realmente está com o documento tudo pago, o transtorno que isso vai me gerar. O Rubens está na mesma situação, quitou tudo em maio. Ele mostra que não tem nenhum débito na Secretaria de Fazenda e no Detran. E não entende por que o licenciamento ainda não apareceu na caixa do correio. A gente quer só uma explicação, por que isso não vem? Eu vou ter que realmente ir lá buscar isso? E é bom os motoristas resolverem logo as pendências, porque a cobrança do licenciamento começa no mês que vem para os veículos com placas de final 1 e 2. Depois, em outubro, será a vez dos veículos com placas 3, 4 e 5. Em novembro, placas 6, 7 e 8. E em dezembro, 9 e 0. Quem ainda não recebeu o documento e está com tudo em dia, pode pegar uma autorização no site do Detran para rodar com o carro por até 60 dias. Ele não precisa afobar em vir para filas no Detran. Então ele pode resolver todas as pendências pelo site, emitir todos os débitos que porventura existam, manter o endereço atualizado junto ao Detran que o documento chegar à sua residência. 19 984 424000, esse é nosso WhatsApp, você pode participar ao vivo aqui com a gente, mandando a sua mensagem. Olha só, o Pedro Paulo do Jardim Central, ele disse que lá no Jardim Central começaram a asfaltar e nunca terminaram algumas ruas, né? E o pessoal fica na poeira. Tem mensagem também da Natália Pereira dos Santos, aqui do bairro, lá do bairro Fracaroli, aqui em Lusiânia, né? A mesma reclamação, ela quer saber por que todo o bairro não é asfaltado de vez. Tem mais mensagem também aqui no nosso telão, olha só. A Rosemary Rodrigues, de Lusiânia, diz que mora no bairro São Caetano, na rua Anápolis, e por lá tem 3 quadras, mas na rua que ela mora nunca passou a coleta pública. Aí a gente tem que queimar o lixo ou caminhar até a outra rua para colocar o lixo. Queimar não é uma boa opção, né, Rosemary? Tem mensagem também da Liliane de Valparaíso, ela mora no condomínio Village Beira Rio. Ontem houve uma queimada na mata por lá, né, atrás do condomínio, destruiu grande parte da vegetação. A gente acabou de falar, uma moradora querendo queimar lixo porque não tem onde colocar o lixo, né? Não tem a coleta, e outro caso de queimada. A Lúcia Barbosa de Lusiânia, ela disse que o tempo não tá bom e o povo ainda fica tacando fogo no mato. Mandou um vídeo pra gente, olha aí o vídeo que ela mandou. Olha só a quantidade de fumaça nessa época seca, isso aí faz mal demais para a saúde. O pessoal insiste em tacar fogo em áreas de mata como essa aí aqui em Lusiânia, situação realmente muito complicada. Continue mandando a sua mensagem para a gente aqui no J1 e acompanhe depois dos comerciais. Com as altas temperaturas e a umidade do ar cada vez mais baixa, continua causando transtornos. E hoje acontece aqui em Lusiânia um ciclo de palestras sobre inovação com propósito e sem dinheiro. E hoje é dia do quadro Fim das Contas com Mônica Carvalho. No quadro a gente vai mostrar que a produção industrial cresceu no primeiro semestre e até bateu recordes na fabricação de carros, alimentos e bebida. O J1 volta em instantes.